Vamos falar do trabalho do peso, da representação das forças, planos inclinados e também percentagem de inclinação. Fica até o final para veres o exercício que vamos resolver sobre este tema. Olá, sou o professor Mário Pereira do site estudafiquei.pt. Antes de calcularmos o trabalho do peso, vamos ver o que é o peso ou como é que se calcula o peso. O peso ou força gravítica é a força exercida pela Terra sobre todos os corpos e é diferente da massa. Então, sempre que eu tenho, normalmente vou ter aqui uma massa de 70 kg, o peso será m vezes g, peso será 70 vezes a aceleração aqui na Terra, aceleração gravítica 10, então temos 700 newtons. Bem, ter atenção, a massa é diferente do peso. As unidades de sistema internacional para o peso vem em newtons, massa em quilogramas, aceleração gravítica em metros por segundo ao quadrado. Como é que vamos calcular o trabalho do peso? Bem, o trabalho do peso, também já sabemos que é o trabalho de uma força, será peso vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, mas numa trajetória horizontal, o cosseno será sempre 90 graus. O cosseno, que é o ângulo que é feito entre o peso e o deslocamento. Então, aqui temos o peso e na trajetória horizontal temos aqui um ângulo de 90 graus. Então, o trabalho do peso na trajetória horizontal será 0. Numa trajetória vertical, e vamos considerar na descida, temos o peso sempre para baixo. Então, vamos ver aqui também na subida, também será sempre para baixo. Mas na descida, o deslocamento é para baixo. Então, o ângulo aqui será de 0 graus. O ângulo que o peso faz com o deslocamento. Então, o trabalho do peso é peso vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. E podemos substituir aqui peso por massa vezes g. O deslocamento é altura e ficamos com uma fórmula muito mais simples, que trabalho do peso é igual a massa vezes g vezes h. E este trabalho é um trabalho potente, ou seja, para baixo o trabalho é positivo. Para baixo todos os santos ajuda. Na subida nós temos também peso, deslocamento, mas o ângulo aqui é de 180 graus. O ângulo que o peso faz com o deslocamento é 180 e por isso aqui o valor de cosseno de menos 1 é 180 e vai fazer com que o trabalho do peso seja menos massa vezes aceleração gravítica vezes h. Okay? Então temos um trabalho resistente. Este peso não está a contribuir para que ele vá para cima, mas está a tirar energia a este movimento. Num plano inclinado. No plano inclinado temos que representar as forças e vermos como é que vamos ter o peso. O peso aponta sempre para baixo. Vamos tentar perceber porque é que ele desce o plano inclinado. Por exemplo, se eu deixo um caixote aqui num plano, ele tem a tendência a ir para baixo. Ora, ele tem a tendência a ir para baixo porque nós temos aqui uma componente. Temos uma componente do peso, P de x, que é paralela à trajetória. Por isso vou representar aqui o eixo do x. E então fica aqui P de x. E vamos decompor o peso em P de x e P de y. Então, vamos separar, como este peso não está aqui, com esta força não está ao longo da trajetória, considerei dois eixos, em que um deles coincide com a trajetória, para ser mais fácil de vermos qual é a força que está a ser aplicada na trajetória. E vamos reparar que tenho então P de x e aqui tenho o P de y. Na representação destas componentes, tenho de fazer com que sejam bem paralelas. Não posso forçar aqui o ângulo P de y muito maior, não fica correto. Tenho que fazer aqui coordenadas que coincidam com o eixo do y e aqui uma coordenada que coincida com o eixo do x. Também vamos ver que é este P de y que é feito contra a superfície, ou seja, o peso efetivo que é feito contra a superfície será P de y e por isso irá haver aqui esta normal que tem a mesma intensidade, a mesma direção e quando nós somarmos as forças quando o eixo dos y, estas forças vão se anular e fica só o P de x. Tenho aqui
esta representação aqui um pouco maior, também lembrar aqui o ângulo θ, o ângulo da inclinação, é exatamente igual a este ângulo que é feito entre o P de y e o P. Podemos ver isto melhor com este ângulo que está aqui, a laranja, é exatamente igual a este, se faz duas paralelas a este e as paralelas aqui na vertical, então temos o mesmo ângulo, ou seja, se este for 30 graus e este aqui é 90, a soma dos ângulos internos de um triângulo será 180, então terá de ser 30 mais 60, 90 mais 90, 180. E aqui, este ângulo é 60, então este aqui é os tais 30 graus, que é a inclinação. Então, trouxe para aqui para vermos melhor os ângulos e para calcularmos este P de x. O P de x é este que está aqui embaixo e é o cateto oposto à inclinação. Então temos o seno, cateto oposto sobre a hipotenusa, e vamos ficar com P de x igual a esta expressão. E é muito importante decorar isto, porque apesar de ser complicado ver quais são os ângulos, o mais fácil é sabermos que P de x é sempre massa vezes g vezes seno da inclinação. Então, associar x a seno, não sei, pensem em qualquer coisa, P de x igual a massa vezes g vezes seno do ângulo da inclinação. O P de y não realiza trabalho e o P de x, porque temos um ângulo de 90 graus com deslocamento, e o P de x é a componente eficaz e que vai realizar trabalho. Então vamos ver o efeito disto na subida e na descida para calcularmos o trabalho. Então já vimos que aqui vamos experimentar a subida. O P de x é sempre para baixo, devido a que aqui o peso é sempre para baixo, então temos aqui, ele vai subir, mas terá de haver aqui alguma força que faça com que ele suba. Não vai subir devido ao P de x, de certeza. O P de x será para baixo e vamos calcular então o trabalho do peso. O trabalho do peso, sabemos que o P de y é 0, então ficamos só com o P de x, e é P de x vezes o deslocamento vezes o cosseno de 180, temos cá o ângulo que é feito com o deslocamento. Como o P de x é massa vezes g vezes seno, posso substituir isto aqui. Fico com aqui ΔR e o cosseno de menos 1. E agora vamos ver que o seno da inclinação vezes o ΔR vai nos dar a altura. Como é que é isso? Temos aqui o deslocamento. O deslocamento é a hipotenusa. E temos aqui o cateto oposto. Como é um cateto oposto, tem de usar, para descobrir a altura, tem de usar o seno. É o seno que tem a fórmula com o cateto oposto, então vamos usar esta fórmula. Tem aqui a altura, tem o deslocamento, então a altura é ΔR vezes seno, e ficamos com uma fórmula muito mais simples, em que não é preciso andar a calcular nada destes ângulos e destes senos. Quero que usem sempre no trabalho do peso esta fórmula. Se ele estiver na subida, será menos mg vezes h, trabalho resistente. E vamos ver na descida, é exatamente o mesmo, só que eu tenho o peso, já vai fazer o P de x vai fazer o ângulo de 0 com o deslocamento. Posso representar o deslocamento aqui, está aqui em cima. Vamos ver P de x, ΔR e o cosseno do ângulo. O P de x é sempre massa vezes g vezes seno da inclinação, e substituindo que o ΔR, o seno do ângulo da inclinação, vezes o ΔR é o h, como este é um trabalho positivo, vemos que o trabalho do peso é apenas massa vezes g vezes h, e é o trabalho potente. Se lembrarem, estas fórmulas são exatamente as mesmas para o deslocamento na vertical, e posso resumir as fórmulas do trabalho do peso a estas. Na descida, o trabalho do peso é potente, é massa vezes g vezes h. Na subida, o trabalho do peso é menos massa vezes g vezes h. E aqui fica também, se for necessário saber qual é o h, se nós só tivermos o deslocamento, h igual a deslocamento vezes o seno da inclinação. Vamos agora falar da percentagem de inclinação.
e até está muito associado aos sinais de trânsito. Não sei se já encontraste algum destes sinais pelo caminho. Nós temos aqui a indicação de uma descida perigosa e temos aqui uma percentagem e também tem um sinal que é a subida com inclinação acentuada. E esta é uma questão do código de estrada. Uma descida perigosa com 8% de inclinação, o que é que significa? Ora, a resposta correta é que em cada 100 metros percorridos descemos 8 metros. Ora, eu pus cá a definição porque há sempre algumas dúvidas que pessoas que pensam sempre que esta percentagem de inclinação tem de ser calculada com a tangente ou representa a tangente, mas não, nós temos aqui 100 metros percorridos, é estes 100 metros, é o percurso que é feito por um carro e são 100 metros percorridos quando desce 8 metros. Então, se eu quero associar isto à inclinação, eu tenho aqui um cateto oposto e isto é a hipotenusa. A única maneira desta fórmula, de eu associar esta fórmula ou estes valores é ao sino, porque eu tenho aqui, efetivamente, é a informação da hipotenusa. Então, vamos ver a percentagem de inclinação. A inclinação de uma rampa é igual à razão entre a altura e o comprimento da rampa e igual ao seno do ângulo de inclinação na rampa. Temos aqui o ângulo, aqui o deslocamento, H, e pronto, temos só a definição aqui do seno, é a altura, o cateto oposto sobre o deslocamento, e temos aqui a inclinação de 10% que indica por cada 100 metros percorridos por um corpo ao longo da rampa, este sobe ou desce 10 metros. E temos então 10 metros, estes 10%, 10 metros, aqui 100 metros, e isto significa que 10 a dividir por 100 dá 0,10 e corresponde exatamente à percentagem, mas sem estar em porcento. Então, o seno da inclinação é os 0,10 que corresponde à percentagem. Sendo assim, a inclinação é igual ao seno do ângulo da inclinação e esta inclinação em percentagem é o seno vezes 100. Então, neste caso, se eu tenho aqui uma inclinação de 10%, eu já sei que o seno do ângulo é 0,10 e apenas tenho de fazer seno de menos 1 de 0,10 para descobrir qual é o ângulo. Mas o mais engraçado é como muitas vezes eu só quero saber a altura, posso usar já diretamente que para saber a altura é o seno do ângulo e posso substituir isto por 0,1 ou outra percentagem que seja. Vamos ver nos exercícios para perceberem melhor. Exercício 11. Um corpo de 1 kg desce um plano inclinado com inclinação de 30 graus e comprimento de 10 metros. A intensidade da força de atrito é igual à intensidade da componente eficaz do peso. Representa as forças. Vou representar aqui o plano inclinado. O corpo está a descer. Por aqui o sentido do movimento, colocar a velocidade e tenho aqui o corpo. Tenho aqui o peso. Vou representar aqui o eixo dos Y, aqui o eixo do X e fazer sempre a caixinha, a regra do paralelogramo para representar as forças. Temos o P de Y e aqui o P de X. Então, já representei o peso e as suas componentes. Vamos também representar aqui a normal, que tem o mesmo tamanho que o P de Y, mas sentido contrário. Agora vou representar a força de atrito. A força de atrito tem o mesmo comprimento que o P de X. Então, fica assim, mais ou menos com o mesmo tamanho. O que vai acontecer é que como a soma das forças são iguais, a descida é feita com velocidade constante, segundo o eixo do X. Então, represento as forças, já estão todas. Calculo o trabalho realizado por cada força. Bem, vamos calcular o trabalho da normal.
é normal vezes o deslocamento vezes o cosseno de 90 graus. Aqui o trabalho da normal é sempre de 0 joules. Vamos ao trabalho da força de atrito. É a força de atrito vezes o deslocamento. E a força de atrito faz sempre um ângulo de 180 graus com o deslocamento. Aqui, força de atrito tem o mesmo valor que o peso, que o πx, a componente eficaz. Então, vou calcular aqui força de atrito igual ao πx. E lembrar, πx é sempre massa vezes g vezes sino da inclinação. Representar aqui a inclinação. Então, a força de atrito será 1,0 vezes 10 vezes sino de 30 graus. E isto dá 5 newtons. Então, tenho 5 newtons vezes o comprimento é de 10 metros e vezes menos 1. E o trabalho da força de atrito é igual a menos 50 joules. Vamos calcular o trabalho do peso. O trabalho do peso, como isto é uma descida, vou usar apenas mgh. Tenho 1,0 de massa vezes 10. A altura ainda não tenho. Tenho aqui que o percurso é de 10 metros. Tenho aqui o ângulo de 30 graus e eu quero saber qual a altura. Então, isto é dado pelo seno de 30. Tenho altura e aqui a hipotenusa com 10. A altura é 10 vezes seno de 30 graus. A altura é 5 metros. Então, tenho aqui 5 metros. E o trabalho do peso é positivo e é 50 joules. Aproveito para te convidar para o Discord do Estudo FQ. Podes colocar lá as tuas dúvidas. Tem outros alunos que terão todo o gosto em te ajudar. Diz-me o que achaste do vídeo. Se ainda não te inscreveste, inscreve-te agora. Partilha com os teus colegas para os ajudar a estudar. E até o próximo vídeo. Estamos juntos!